Em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Olá, muito bom dia, você, amigo ouvinte internauta, início de mais uma edição do nosso programa, o Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, já convidando a você a participar com a gente pelo nosso WhatsApp. Você fica à vontade, pode enviar aí a sua pergunta para a nossa produção 0 operadora 85 9273 4353. E com a gente, ele, o professor Paulo Bacelar, esclarecendo todas as suas dúvidas na área previdenciária. Professor Paulo Bacelar, bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral desse sábado. Estamos aqui começando mais um programa e daqui a pouquinho vamos começar a responder as nossas perguntas. Já, professor Paulo Bacelar, começando então a edição de hoje, edição desta manhã de sábado. E a primeira pergunta vem de Quixeramobim, da Marta Cunha. Gostaria de saber por que os peritos do INSS dificultam tanto as perícias. Eu tenho múltiplas hérnias de disco, tendinite, síndrome do túnel do carpo, artrose, espondilartrose, professor Paulo Bacelar. Espondiloartrose e também fibromialgia. Eu estou afastada desde 2016. Sou cabeleireira. Fiz uma perícia recentemente e o perito ficou exigindo o tempo todo um exame de fibromialgia. Eu levei os atestados médicos, os medicamentos, porém ele fez pouco caso e negou, alegando não encontrar incapacidade. O que o senhor me aconselha? A resposta para Marta Cunha, professor Paulo Bacelar. Olha, é exatamente o que se tem falado muito, né, em relação à perícia médica. Muitas reclamações, onde o perito médico não olha a pessoa direito, não faz a análise corretamente, e por isso que há uma grande quantidade de ações judiciais no INSS, exatamente devido a essas perícias médicas mal feitas, né? Então cabe a ela recorrer dessa decisão, entrar com a ação na justiça, para que seja feita uma perícia com um perito judicial, um perito médico, que é indicado pelo juiz, e essa perícia pode ser melhor analisada pela perícia médica judicial. Agora a pergunta que vem da Selma Barbosa, em Quixeramobim também. Abraço a todos aí de Quixeramobim. Trabalhei por 17 anos em uma fábrica de calçados. Saí em março de 2015. Hoje eu tenho 47 anos. Qual o procedimento que eu devo fazer? Olha, ela só tem 17 anos de contribuição, né, e já parou de contribuir desde março de 2015. Então ela parou de contribuir desde 2015, já tem mais de 2 anos. Então ela deixou de ser segurada da Previdência. Ela precisa voltar a contribuir urgentemente. Essa é a primeira coisa que eu tenho para falar para ela. Voltar a contribuir como segurada contribuinte individual ou facultativa, para voltar a ter direito aos benefícios da Previdência. E ela tem 47 anos ainda, a idade é muito baixa ainda. Então ela vai se aposentar apenas com 62 anos de idade. Então tem que ter a volta, o retorno ao trabalho ou o retorno à contribuição para ela continuar segurada da Previdência até que ela complete 62 anos de idade. No caso, ela voltando a contribuir, ela pode fazer uma contribuição por ano e fica segurada? Não, nesse caso não. Como ela já deixou, né, de ser segurada, ela precisa voltar a contribuir, pelo menos pagar 6 meses direto, para poder ter o acesso ao auxílio-doença, pelo menos. Certo. E depois de 6 meses, ela pode continuar contribuindo de uma contribuição por ano até completar os 62 anos de idade. Okay. Isso se ela não voltar a ser empregada, não voltar a assinar a carteira de trabalho, aí assinar a carteira novamente, ela pararia de contribuir. Ok. José Wilson, em Santa Quitéria. Acabei de me aposentar por tempo de contribuição. Eu tenho 60 anos. Eu gostaria de saber se quando chegar aos 65 anos eu consigo me aposentar também por idade. Não. A partir do momento que você se aposenta e recebe o primeiro pagamento dessa aposentadoria, ela se torna irrenunciável e não pode ser alterada por um novo direito, né? Que ela tenha direito a uma outra aposentadoria ou
ou uma aposentadoria de outra espécie, que é o caso dele, que ele pergunta se ele poderia se aposentar por idade. Então, ele já aposentado por tempo de contribuição, não pode mais aposentar por idade. Participe pelo WhatsApp 992734353, 0 operadora 85. Esse é o nosso WhatsApp, pode enviar a sua pergunta aqui para a nossa produção. Tem alguma dúvida? Você quer algum esclarecimento? Professor Paulo Bacelar conosco aqui no Jornal Alerta Geral, especial Caminhos da Aposentadoria, esclarecendo todas as suas dúvidas na área previdenciária. Participe! Agora tem a pergunta da Paula de Russas. Fui diagnosticada com fibromialgia e gostaria de saber como faço para obter um benefício. Sou chefe de família, eu tenho uma filha de 7 anos e não consigo trabalho porque sinto muitas dores. Eu tenho 38 anos de idade. Ela tem 7 anos, a filha de 7 anos, né? Não consegue trabalho, não é segurada, possivelmente, né? Pode pedir um benefício assistencial. E isso aí, as dores que ela sente pela microfibromialgia, ela pode adquirir um laudo médico atestando que ela está com impedimento de longo prazo, não podendo trabalhar, não podendo fazer as suas atividades normais, de uma pessoa que não tem a mesma doença que ela, e ela pode pedir um BPC através do INSS, ela pode fazer pelo meu INSS o pedido e ser cadastrada no CAD único e ter toda a sua família cadastrada no CAD único e requerer esse benefício do amparo social ao deficiente. Pergunta agora, professor Paulo Bacelar, que vem de Tianguá. Quem pergunta pra gente é o Daniel. Alô, Daniel, abraço pra você, a todos aí de Tianguá. Sofri um acidente na roça, furei meu olho, fui diagnosticado com catarata traumática. Peguei atestado de 180 dias e preciso de auxílio-doença. Eu procurei uma pessoa e ela agendou a perícia pra mim, mas só tem no dia 8 de maio do ano que vem, de 2023. Já outra pessoa me informou que eu tenho direito ao auxílio doença imediatamente. Eu gostaria de saber se eu tenho mesmo esse direito, porque os 180 dias estão vencem antes da perícia que foi marcada. Nesse caso, professor Paulo Bacelar. Não, ela não tem direito imediatamente não, ela precisa fazer a perícia médica. No caso, ela não pode requerer um benefício com atestado médico apenas, é um benefício que você pode dar entrada apenas com atestado médico sem realização de perícia, porque esse foi um direito que foi dado para não precisar fazer perícia, mas com um tempo de auxílio-doença no máximo de 90 dias. O caso dela tem de 180 dias, então não pode fazer perícia, não pode dar entrada nesse tipo de auxílio-doença apenas com atestado médico. Tem que fazer a perícia. Então, se a perícia for marcada para maio de 2023, ou ela entra com ação judicial diretamente por causa da demora, ou ela espera a perícia médica e vai fazer a perícia. E se ela já tiver ultrapassado esse tempo, na data da perícia, ela pode apresentar um novo atestado provando que ela continua com aquela incapacidade. Márcia, em Calcaia, fiz a perícia pela Federal e já está com 1 ano que eu dei entrada no processo, e o que eles me respondem é que estão aguardando o juiz se manifestar sobre o laudo. Esse tempo todo mesmo é normal, professor Paulo Bacelar? Olha, se ela já fez a perícia médica na Justiça Federal, primeiro, o médico ele precisa juntar o laudo médico naquele processo, para poder o advogado se manifestar. E depois aí sai a sentença do juiz, dizendo se ela tem direito ou não àquele benefício. Então, se realmente está aguardando o juiz se manifestar, o laudo já deve constar no processo e ela deve aguardar essa decisão do juiz. Pergunta de Russas, vem da cidade de Russas, a Conceição pergunta: gostaria de saber se uma mulher que é casada e seu marido trabalha em cerâmica de carteira assinada, ela tem direito de fazer a DAP para ela? A DAP quem faz é a Emates. Então ela deve procurar o Emates para fazer a DAP dela. Mas nesse caso, ela tem direito, o esposo dela, ela sendo casada e o esposo trabalhando em cerâmica? Sim, não tem problema. Ela pode exercer atividade rural e o marido ter atividade urbana. Ela deve procurar a Emates para tirar a DAP lá. Participe com a gente, envie a sua pergunta, a sua questão aqui para o nosso programa. O nosso WhatsApp é o 992734353, operadora 085. Agora tem a pergunta do Marcelo Frota, de Granja. Tenho 59 anos, pago o sindicato desde os meus 30 anos. Nunca fiz uma DAP, eu consigo me aposentar?
É difícil, né? Se ele só paga o sindicato, ela precisa procurar a Imates para ver a possibilidade de fazer a DAP, porque somente com o pagamento ao sindicato ela não vai conseguir se aposentar. Ivano Crato, tenho 41 anos de idade e 22 de contribuição. Falta quanto tempo para a minha aposentadoria? No caso, Ivan, você só vai se aposentar por idade, aos 65 anos, que ainda não tem como você completar o tempo, as regras de transição da reforma da Previdência. Então, somente com 65 anos de idade, que é a idade mínima estipulada pela Constituição. O Alisson de Guaramiranga. Minha mãe teve sua aposentadoria rural concedida em agosto pela Justiça. Será que vai sair os retroativos desde a entrada do INSS? Desde que ela deu a entrada, né? Sim, é possível. Precisa ver a sentença, porque quando você tem alguma ação judicial onde você apresenta uma documentação após o início da ação, e não teve esse documento na via administrativa, o juiz ele pode fixar a data do início do benefício na data do ajuizamento. Então vai depender muito dessa questão prática, né? Essa questão concreta, de um caso concreto. Mas se estava tudo no processo, toda a documentação estava no processo, ele ajuizou a ação com tudo no processo, então ele vai ter direito a receber o atrasado desde a data do requerimento do processo administrativo. Maria, em Guaraciaba do Norte, professor Paulo Bacelar. Eu fui fazer uma perícia para dar entrada no meu auxílio-doença pelo INSS em novembro de 2021. Foi negado. Eu coloquei na mão de um advogado e ganhei o benefício da justiça. O perito deu 6 meses. Isso foi em abril desse ano, o dia que eu fiz a perícia. Mas até o dia 29 de setembro... o INSS não tinha liberado o auxílio. Eu pago o MEI e está com 1 ano que eu não pago. Mas eu tenho 14 anos e 3 meses pagos. Será que é por isso que o INSS não está liberando o benefício porque está atrasado o MEI? Não, não é por isso. A questão do benefício não tem nada a ver com o tempo que ela está em atraso com o pagamento. Inclusive, ela não pode pagar como MEI porque ela está com auxílio, né? Se o juiz deu esse auxílio, ela vai ficar recebendo um auxílio por um tempo e ela fica sem contribuir durante esse tempo. O que pode estar acontecendo é que o INSS pode ter recorrido, ou o INSS ainda não implantou por demora mesmo no processo. Então, precisa ver com o seu advogado se teve algum recurso causando esse atraso na implantação do benefício. Mas só verificando aqui, professor Paulo Bacelar, ela está dizendo que o perito deu 6 meses, então isso foi em 25 de abril, então está dentro desse prazo ainda, né? Sim, não, mas é assim, ele deu 6 meses da data da implantação. O INSS vai implantar o benefício com aquela data de 6 meses que o juiz deu na data da perícia. Então, se ele deu lá em abril 6 meses, era para ter implantado em abril, era para já está recebendo esse benefício, pelo menos esses 6 meses de abril para cá. Se não implantou ainda, ele vai ter que implantar agora, já com 6 meses para frente. Certo. Sempre 6 meses da data da implantação. Ok, então, Maria de Guaraciaba do Norte. E você participando com a gente pelo nosso WhatsApp, enviando aí a sua pergunta, a sua questão aqui para o nosso programa. Tem agora a pergunta do Claudemir em Tianguá. Doença diagnosticada após a demissão gera algum agravante? Em regra não, porque se foi após a demissão, essa doença ela pegou depois que já estava fora da empresa. A não ser que ela prove que essa doença tem a ver com o trabalho, tem a ver com sequelas que ela adquiriu no trabalho. Mas se foi uma doença que aconteceu após a demissão, não tem nenhum tipo de responsabilidade pela empresa, não tem nenhum agravante. Elma de Beberibe, eu queria saber se a aposentadoria por invalidez pode gerar pensão por morte para menor de idade ou para o esposo. Pode sim, se ela falecer, né? Se a pessoa está aposentada por invalidez, ela mantém a qualidade segurada dela enquanto está recebendo o benefício. Se a pessoa que está recebendo uma aposentadoria por invalidez vier a falecer, ela vai deixar a pensão por morte para os seus dependentes. No caso, os cônjuges, o marido, mulher, né? E os filhos até 21 anos de idade. Cleilson em Tururu, atenção, hein? A pergunta do Cleilson. Eu já passei pela perícia no INSS e não me deram o direito de receber o auxílio-doença. Aí o advogado entrou com recurso, eu passei pela perícia na Justiça Federal e depois passei por uma audiência com o juiz e eles não me deram. O advogado recorreu. Se o primeiro juiz não me deu o direito de receber, vocês acham que eles vão me
me dar alguma coisa? Eu faço tratamento no CAPS. Eu queria que vocês me explicassem como funciona e se demora muito para sair o resultado. Professor Paulo Bacelar. Olha, quando o juiz não concede um benefício, né, não julga procedente uma ação, na primeira instância existe o recurso. Então, o seu processo vai para um recurso, onde vai ser analisado por 3 juízes, que é a seção da turma recursal, que são 3 juízes. Esses 3 juízes vão analisar o processo em si, vai ver as provas que o advogado juntou, vai ver o recurso que o advogado entrou para ler o que é que significa aquele processo, verificar se nos autos há a possibilidade de reverter aquela decisão do juiz, e aquela turma pode reverter e reformar a sentença do juiz e conceder o seu benefício. Valmir, em Juazeiro do Norte, professor Paulo Bacelar. Tenho aposentadoria especial pelo RPPS, com base na súmula 33. Eu tenho direito aos cálculos desde 1994, pois eu me sinto prejudicado e não recebo como os que estão na ativa. Eu me aposentei em 2020, só que em novembro de 2019 eu já tinha tempo suficiente. Olha, o servidor público federal, ele não se aposenta com base na média para quem já estava no sistema a partir de 2003, antes de 2003. Essa é a emenda constitucional número 20 de 98, depois veio a emenda constitucional número 41 de 2003. Então, quem entrou no serviço público antes de 2003 não se aposenta com média de 94 para cá, se aposenta com o último salário e a reposição é feita através da paridade. Então, se você já entrou, se você já atingiu o tempo necessário para se aposentar no regime próprio, para quem entrou antes de 2003, pode se aposentar com a integralidade, que é o último salário que ela estava recebendo, fora as vantagens pecuniárias através de gratificações. Essas gratificações muitas vezes não se incorporam na aposentadoria, e terá a paridade também, que é o aumento da sua aposentadoria quando o ativo também aumentar. Então, vai depender dessas regras. Quando foi que entrou no serviço público, qual é o tempo que foi atingido, para ver se já atingiu o direito à regra da paridade e da integralidade, para você saber se seu benefício está correto. Francisca Rosineide, de Quixeramobim. Eu trabalho de carteira assinada em uma indústria de calçados em Quixeramobim há 4 anos, mas antes eu já contribuía com o INSS, ou seja, eu pago o INSS há 24 anos. Agora, em março de 2022, me afastei do trabalho por conta de um câncer. Foi marcada a perícia para junho. Quando cheguei lá, a médica não foi, aí remarcaram para agosto. Fiz a perícia, só que o resultado não saiu. Eu já fiz o requerimento após perícia, mas só dizem que está em análise. Demora muito, professor Paulo Bacelar? Esse é o grande problema dos benefícios previdenciários do INSS, é o auxílio-doença, né? Faz a perícia, ela pediu o acerto pós-perícia para verificar a questão de qualidade de segurado, carência, e tem que dar o resultado. Se não der o resultado, em 30 dias, no máximo, você pode entrar com mandado de segurança, obrigando o INSS a dar o resultado daquela perícia. Aí precisa contratar um advogado para poder entrar com mandado de segurança. É a única coisa que pode ser feita, ou então aguardar a decisão desse benefício. Participe pelo nosso WhatsApp, o 992734353, 0 operadora 85. Você participa enviando aí a sua pergunta para a nossa produção. A Cristina, de Fortaleza, Paulo Bacelar, perguntou pra gente: gostaria de saber se um laudo do plano de saúde dá direito ao auxílio para autismo. E se o INSS aceita, só pode ser pelo SUS ou não? Não precisa ser só pelo SUS, não. Qualquer laudo de médico particular, privado, do plano de saúde, não tem problema. Pode servir sim para um benefício do BPC para quem tem autismo. Ou quem tem qualquer outra incapacidade. A Isis Maria, de Pentecoste, participa com a gente no programa de hoje. Eu e meu marido trabalhamos na mesma empresa. Só eu recebo salário família, porque quando ele entrou, disseram que ele não tinha direito por ser pai dos mesmos dependentes. Só agora, depois de 1 ano e 4 meses, eu descobri que ele tem direito sim, e a empresa me disse que vai pagar de agora em diante. A minha dúvida é quanto aos atrasados, ele tem direito de receber?
Ele pode cobrar ou somente quando ele sair do trabalho? Ou ele não tem direito já que passou muitos meses? Não, ele tem direito sim. Agora, você vai precisar entrar com ação trabalhista caso a empresa não pague esse tempo que ela não pagou. Então, se você ainda continua na empresa, não seria bom você entrar com ação trabalhista agora, podendo entrar com ação trabalhista depois que sair. Ragael, em Massapê. Queria saber, quem tem pensão por morte pode fazer empréstimo consignado? Se eu fizer, não dá nenhum problema? Não, ele é representante legal, Marcos. Então, como está como representante legal, o benefício não é dele, é do representado, ou do filho, ou de um menor tutelado. Então, se ele está no benefício como representante, esse benefício não pode fazer empréstimo. Antônio Hernani, em Fortaleza. Eu trabalhei 24 anos de carteira assinada, mais 5 anos como empreendedor individual. Agora eu estou mais de 6 anos como microempresa. Tenho 57 anos e qual a melhor idade para a minha aposentadoria? Olha, ele já está com 35 anos de contribuição, ao meu ver, né? 24 mais 5, 29. 29 dá 35 anos, com 6 anos que é microempreendedor individual. Nesse caso ele tem 35 anos, mas não tem ainda a idade mínima, que é 62, né, para se aposentar pela idade mínima, e também não atingiu a pontuação, que é de 99 pontos. Então ele precisa fazer um planejamento previdenciário para ver qual é a idade que ele vai atingir lá na frente, né? A cada ano aumenta um ponto a pontuação mínima. Então estamos em 2022, a pontuação é de 99 pontos. O ano que vem já vai ser 100 pontos. Então ele precisa fazer esse cálculo, né? Em 2024 vai ser 101 pontos. Então ele vai somar a idade com o tempo para ver se atinge essa pontuação. Caso não atinja, ele vai para a regra de transição de 50%, possivelmente. Porque se ele tem 35 anos de contribuição agora, em 2022, é possível que ele já tivesse 32 em 2019. Então, se ele tinha 32 em 2019, ele vai para a regra de transição de 100 pontos, que é 3 anos que faltava, né, para atingir os 35 em 2019, então tinha que ter um pedágio de 3 anos. Ele vai se aposentar com 38 anos, com 60 anos de idade, então seria a melhor regra para ele. Daqui a 3 anos ele já poderia pedir aposentadoria pela regra de transição de 100%. Esclarecido então, Antônio, abraço para você, a todos aí de Tianguá participando do nosso programa. A Milena, professor Paulo Bacelar, ela é de Alcântaras e ela mandou uma pergunta pra gente. Trabalhei por 8 anos como contratada na prefeitura, onde esses contratos podem ajudar em uma possibilidade de aposentadoria. Eu tenho 26 anos. 26 anos de idade, muito pouco, né? A idade ainda muito jovem. Já tem 8 anos de contratada, né? 8 anos, então começou com 18 anos. 18. Então já, é possível já que... se planejando aí, né? É possível que essas contribuições estejam no CNIS. Ela precisa tirar o seu CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, baixar esse cadastro no site do meu INSS, para ver se essas contribuições estão lá. Caso não estejam lá, era bom que ela pedisse logo o acerto, que é a inclusão de tempo de contribuição, juntando o contrato, juntando os contra-cheques, juntando no pedido de acerto de vínculos, a inclusão desse vínculo com a prefeitura, e juntando documentação para que o servidor faça logo a inclusão desse período no CNIS. O que é que ajuda na aposentadoria? A aposentadoria da mulher vai ser 60% de uma média de contribuições de todo o período dela contributivo, com 2% a mais do que ultrapassar os 15 anos. Então, quanto mais tempo a mulher tiver, maior vai ser a sua média e maior vai ser o percentual da média. Então, se ela tem 8 anos, já ela não vai jogar fora esses 8 anos, né? Então ela vai poder contar esse tempo, a sua aposentadoria, e quanto mais tempo ela tiver, mais do que 15 anos, maior vai ser o seu benefício. Agora tem a pergunta do Milton participando com a gente. Olá, Milton, um abraço para você. Minha esposa vai completar 55 anos no ano que vem. Trabalho na roça desde os 18 anos. Nós dois somos agricultores há mais de 20 anos e
contribuição pelo Sindicato Rural, professor Paulo Bacelar. Temos todos os papéis. Eu sou casado no civil com ela. Eu gostaria de saber se os meus papéis de comprovação também servem para ela. Sim, com certeza. A Constituição Federal e a Lei 8.213 de 91 garantem a aposentadoria rural para o grupo familiar. Então, o membro do grupo familiar ele pode utilizar a documentação de um outro membro do grupo familiar se ele pertencer ao mesmo grupo e se eles trabalhavam juntos. O Manuel em Brejo Santo pergunta, professor Paulo Bacelar, minha irmã já tem mais de 70 anos de idade, é professora do município e ela foi dar entrada na aposentadoria ano passado e disseram que ela perdia a metade do salário, aí ela desistiu de se aposentar e continua trabalhando. Isso é normal? Ela tem que continuar trabalhando mesmo com essa idade toda que ela tem hoje por causa desse regime próprio do município? É possível, mas eu acho muito difícil, né? Porque a idade dela é de 70 anos, ela ainda não pode se aposentar pela compulsória, que mudou para 75, né? E ela pode ainda optar em demorar mais um pouco, mas em todo caso, teria que ver quanto tempo ela já tem de serviço público. Por quê? Porque se ela entrou no serviço público muito tarde, ela pode estar com aposentadoria proporcional, porque ela já tem 70 anos, eu acho muito difícil ela ter muito tempo de contribuição, porque senão ela já estaria aposentada há muito tempo, né? Então eu estou aqui tentando adivinhar que ela deve ter direito à aposentadoria proporcional, ou seja, quando uma pessoa chega a uma idade e não tem aquele tempo para se aposentar na aposentadoria integral, ela poderia se aposentar na aposentadoria proporcional, que aí diminui realmente bastante o valor da aposentadoria. Mas, nesse caso dela, eu sugiro que ela faça realmente o cálculo, uma consulta, um advogado especializado, para realmente ver no caso concreto dela e ver se a prefeitura realmente está com a razão. Paulino, em Quixeré, tem uma doença chamada esquizofrenia. Sou segurado pelo INSS. Eu gostaria de saber se eu tenho direito a algum benefício. Olha, pela doença, é possível sim que tenha direito a um benefício. É assegurado, você pode pedir um auxílio doença. Mas você tem que ter um laudo médico que ateste não a sua doença, mas a sua incapacidade para o trabalho. Já que você é contribuinte, já que você é segurado, você tem que ter um laudo atestando que você está impossibilitado de trabalhar, de exercer as suas atividades por causa daquela doença. Mas precisa ter esse laudo. Mais uma pergunta que vem de Quixeramobim. A Maria pergunta: tem um filho. Há 8 anos atrás ele fez uma cirurgia na válvula mitral do coração. Ele deu entrada em um BPC, mas foi negado. Mas na época ele era menor de idade. Eram 3 pessoas na casa. Uma das 3 pessoas recebia um auxílio doença. Será que por conta disso o BPC dele foi negado? Agora ele vai fazer uma cirurgia no coração novamente, mas ele mora sozinho agora. Será que ele tem direito? Além do problema do coração, ele tem problema de epilepsia. Como ele deve fazer para conseguir esse BPC? Olha, é possível sim, porque aí a renda familiar teria que ser menor do que 1/4 do salário mínimo. Então, aquele auxílio doença que aquela pessoa estava recebendo provisoriamente pode ter acarretado no aumento da renda familiar e a negativa do BPC. Como ele agora está sozinho, é possível que o benefício seja concedido. Pergunta da Gleiciane de Guaraciaba do Norte. Eu queria saber se o meu menino ainda tem direito de tirar o salário maternidade, porque ele tem 4 anos. Dia 9 de janeiro ele completa 5 anos. Eu queria saber se ainda dá para correr atrás do salário maternidade. Olha, Marcos, dá sim. O salário maternidade ele prescreve. É um dos poucos benefícios que prescreve se você passar muito tempo sem requerer. A aposentadoria não prescreve. Por exemplo, se você já tiver direito à aposentadoria hoje e só for requerer daqui a 10 anos, você vai ter direito à sua aposentadoria, uma pensão por morte. Se você tiver direito hoje como cônjuge, você vai ter até a vida inteira para pedir essa pensão por morte, se você tiver direito. O filho tem direito até os 21 anos de idade, então tem que requerer até os 21, né, até completar os 21. E no caso do salário maternidade, a pessoa tem 5 anos para requerer o benefício após a data do parto. Então, se ele já vai fazer 5 anos em janeiro, ela ainda tem direito a requerer o benefício. Agora, precisa provar a condição de segurada da Previdência na data do parto e não agora.
Na data do parto, ela precisa comprovar que era assegurada da Previdência e que tinha a carência mínima de 10 contribuições mensais antes do parto. Antônio, em Fortaleza, estou com uma perícia agendada para o final de outubro. Eu tenho uma ressonância que batia há 10 anos e também 2 desse ano. No dia da perícia, eu levo todas ou só a recente? Não, você leva todas, porque o médico ele vai querer ver o seu histórico. Ele precisa ver uma recente para saber se ainda está incapacitado para o trabalho e manter esse benefício lá para frente. E também vai querer saber o histórico da doença e da incapacidade para ver se na data do pedido você estava realmente incapacitada para o trabalho. Luiz de Acopiara, professor Paulo Bacelar, tenho BPC. Chegou uma carta para minha esposa para ela fazer o Bolsa Família. Se fizesse, caía meu BPC. No meu cadastro, e esse cadastro tem nós dois. Ela pode fazer o BPC ou melhor esperar chegar na idade dos 55 anos para se aposentar? Somos agricultores. Olha, se ela é agricultora, ela não pode fazer o BPC. Porque o BPC é para pessoas com deficiência. Benefício por prestação continuada. Benefício assistencial à pessoa com deficiência. Então, se ela é deficiente, ela não está exercendo atividade rural. Então, precisa ver muito bem isso. Então, para ela pedir aposentadoria rural, ela precisa comprovar a atividade rural até a data do pedido, até a data que completar os 55 anos de idade. Não vai ter direito à aposentadoria se ela estiver recebendo BPC. Então, está recebendo BPC, chegou aos 55 anos, não vai poder pedir aposentadoria porque ela não estava trabalhando na agricultura. Agora, em relação ao o Bolsa Família ou Auxílio Brasil, não tem problema. Tanto o Bolsa Família como o Auxílio Brasil não é considerado renda. É considerado apenas um ajuste, uma ajuda de custo, tipo assim. Então, você pode receber um BPC e receber também o Salário Família e o Auxílio Brasil. Participe pelo nosso WhatsApp, entre em contato com a nossa produção. A sua pergunta, tem alguma dúvida na área previdenciária, pode participar com a gente. 0 operadora 85 99273 4353. Agora tem a pergunta do João, em Fortaleza. Olá, João, seja bem-vindo ao nosso programa. Estava recebendo auxílio doença desde 2017. Sempre recebi mais que um salário mínimo. E agora, em junho de 2022, fui chamado para uma perícia e o auxílio doença passou para a aposentadoria. Só que o valor caiu para um salário mínimo. Procede isso? Está correto? É isso mesmo, professor Paulo Bacelar? Olha só, a aposentadoria por invalidez, ela, pela Constituição, pela reforma da Previdência, né, feita em 2019, pelo então governo federal atual, vigente, criou uma coisa esdrúxula, Marcos. A aposentadoria por invalidez, ela vai levar em conta 60% de todo o período contributivo. Para homens, a partir de 20 anos, aumenta 2% nessa média. E as mulheres, 15 anos, 60% dos primeiros 15 anos e 2% porque ultrapassar os 15 anos. Faz-se uma média de contribuições desde 94 e vai fazer esse percentual, 60% para mais 2% do que ultrapassa os 15 para a mulher, mais 2% do que ultrapassa os 20 anos para o homem, e isso para a aposentadoria por invalidez. Já o auxílio-doença é 91% dessa média. Então, o que aconteceu? O auxílio-doença ele pode ser maior do que a aposentadoria por invalidez. Então, vamos ao caso aqui do João. Vamos dizer que ele estava recebendo 2.000 de auxílio-doença. Uhum. E aí fez a perícia, foi constatado que ele está incapaz para o trabalho e para todas as atividades. O médico, olha, você não tem mais condição de trabalhar e vamos aposentar você. Em vez dele ficar feliz, né? Porque o benefício vai ser maior do que teria em tese maior do que o auxílio-doença, não, ele vai reduzir, pelo menos pelo tempo que ele tem, vai fazer aquela questão da média e vai utilizar aquele percentual de 60%. Uhum. E já que o auxílio-doença é 91%. Então ele pode realmente ter uma aposentadoria menor. Então o salário, vamos dizer que o auxílio-doença dele fosse 2.000, a aposentadoria ao ser transformada vai para 1.200, salário mínimo. Então pode acontecer exatamente por essa questão da reforma da Previdência. Agora, existem ações judiciais que pedem para que esse artigo da Constituição seja considerado inconstitucional, esse artigo da reforma.
e tem decisões já favoráveis a considerar a aposentadoria por invalidez em 100% da média. É uma ação judicial, não é administrativa. Então, você precisa procurar um advogado para entrar com a ação judicial para transformar essa aposentadoria em 100% da média e não um valor menor do que o auxílio-doença. Agora a pergunta da Aldenisa Afonso Pereira de Calcaia, professor Paulo Bacelar. Em 2017 para 2018, recebi auxílio-doença. Eu colocava pedido de novo e vinha negado. Aí eu botei na justiça e agora em 2022 a minha filha está recebendo LOAS. Eu ainda posso procurar os meus direitos pela justiça? Olha, Denisa, se você entrar, sua filha está recebendo o BPC agora, o LOAS. Se você entrar na justiça pedindo o auxílio-doença e for concedido, é possível que a sua renda familiar ultrapasse aí o quarto do salário mínimo, que é o mínimo do BPC, né? E o BPC possa ser revisto, pode ser revisado e aquele BPC seja cessado. Então é um risco que corre perder realmente o BPC da sua filha, porque você vai receber um benefício que é considerado como renda e a renda pode ser maior do que um salário mínimo. Professor Paulo Bacelar, agora a pergunta que vem de Horizonte, do Acelino. Minha filha tem 17 anos, recebe um BPC e tem uma doença, a esclerose tuberosa. Ela não fala, não anda, somos 4 pessoas. Eu, ela e mais 2 filhos. Minha esposa faleceu de Covid. Ela nunca vai poder se aposentar e eu não posso trabalhar, pois estou cuidando dela. Eu não posso receber algum benefício? Eu tenho direito? Posso procurar algum benefício? Pode sim, você pode pedir o Auxílio Brasil, não tem problema. Porque o Auxílio Brasil, como eu disse, não é considerado renda, então não aumenta a renda familiar e a sua filha poderá continuar recebendo o BPC. A Aurivânia em Viçosa participando com a gente. Tenho 32 anos, posso começar a contribuir como dona de casa e após a contribuição posso dar entrada na aposentadoria? Olha, tem 32 anos de idade, né? De idade. E dona de casa, após a contribuição, pode dar entrada na aposentadoria? Não, só após 15 anos de contribuição. 15 anos. Você precisa ter 15 anos de contribuição, com 62 anos de idade, pode pagar como dona de casa se você for cadastrada no Cade Único e não tiver renda própria declarada. Não tiver renda própria e for cadastrado no Cade Único, você pode pagar como dona de casa, que é 5% do salário mínimo. Maria Ayla dos Santos Colares, professor Paulo Bacelar, pergunta que vem de Baturité. Eu já completei 55 anos, tenho mais de 30 anos de contribuição com o INSS. Eu fui tentar a minha aposentadoria e me disseram que eu só posso dar entrada na aposentadoria com 62 anos, mas eu fiz 55 em abril desse ano e essa lei já estava valendo já? A pergunta da Maria. Olha, se você já tiver mais de 30 anos, se você já tiver completado 30 anos de contribuição em 13 de novembro de 2019, até novembro de 2019, 30 anos de contribuição, você já pode ter direito adquirido. Então não precisa ter a idade de 62 anos. Então se completou 55 anos de idade e tem mais de 30 anos de contribuição, você pode ver se esses 30 anos foi antes da reforma. Vamos dizer que esses 30 anos, Marcos, foi concedido agora em 2022. Foi atingido agora em 2022. Aí realmente ela não pode se aposentar. Então ela ia para os pontos, que é 89 pontos. Então ela tem 55 com 30, dá 85. Não pode, não dá direito à aposentadoria. Então ela teria direito à aposentadoria na idade mínima, que é os 57 anos para a mulher, 30 anos de contribuição. Daqui a 2 anos ela poderia aposentar pela regra de transição da idade mínima, que seria 57 anos de contribuição e não os 62, que vai ter direito somente para quem já entrou agora no sistema ou que não atinge essa pontuação nem a idade nesses tempos, né, de 30 anos até completar os 62. Algumas pessoas podem se aposentar antes dos 62 por causa dessas regras de transição. Da Ana Beatriz de Russas. A minha filha recebe BPC e eu posso receber Auxílio Brasil, pois eu não trabalho e tenho 2 filhos. Pode, professor? Pode sim. O Auxílio Brasil, ele não é considerado uma renda familiar. Então, no cálculo do BPC da sua filha, não vai interferir porque não é considerado renda. Então, você não sendo beneficiária do BPC, você pode, na sua grupo familiar,
ter o Auxílio Brasil e a sua filha ter o BPC. Pergunta que vem do Crato. O Francisco pergunta pra gente. Sou MEI, estou de benefício e não paguei mais o meu valor do INSS porque eu estou doente. Quando normalizar a minha situação, eu posso continuar a pagar normalmente? Eu tenho 60 anos, contribuí 1 ano e 2 meses, eu estou enfermo, continuo em benefício. Eu tenho problemas nos ossos. Eu tenho como me aposentar? Olha, é importante que o MEI seja realmente um MEI, quer dizer, que ele tenha realmente um negócio, que ele possa se utilizar da legislação para ter créditos, para emitir nota fiscal. Se você está pagando como MEI só para ter direito a um benefício, só porque é menos, você está perdendo dinheiro e tempo, porque o MEI você tem que formalizar muita coisa. Então, aquilo que você parou de contribuir, você pode ficar como devedor. No caso do Francisco, não, porque ele está recebendo um benefício. Então, se ele está recebendo benefício, você tem que realmente parar de contribuir. Mas precisa falar com o contador para ele não emitir as guias, porque se emitir guias e você estiver com benefício, para o INSS você vai estar trabalhando e aquele benefício pode ser cortado, porque você vai estar contribuindo ao mesmo tempo do benefício. Então, para de contribuir, você fez correto, para de contribuir. Quando o benefício for cessado e você não tiver mais aquele benefício, você fala para o seu contador para voltar a emitir as guias e você voltar a trabalhar. Professor Paulo Bacelar, agora a pergunta que vem do Cláudio, em Fortaleza. Recebo auxílio-doença, eu gostaria de saber se eu posso reverter em aposentadoria. E como faço? Eu tenho que deixar terminar e entrar com o advogado? O que eu devo fazer? Olha, o auxílio-doença tem perícias periódicas. Você pode fazer prorrogações daquele período que o médico deu naquela primeira vez. Nessas perícias periódicas, você pode levar documentos que provem que você está incapaz totalmente para o trabalho. Então, você leva e pede para que o médico analise aquela documentação e possa aposentar por invalidez nessas perícias. Você não precisa de advogado nesse momento, a não ser que ele não dê a aposentadoria por invalidez. Aí você pode procurar um advogado para ele já entrar com a ação na justiça pedindo aposentadoria. Regina Duarte, em Morada Nova. Minha mãe recebe a aposentadoria, porém é viúva. Ela tem direito a algum benefício? Ela teria direito a uma pensão por morte se o marido dela fosse segurado na data do óbito, né? Que ela é viúva, então ela poderia receber pensão por morte e a aposentadoria dela, mas quem morreu precisa ter qualidade segurada na data do óbito para ela poder ter a pensão também. Ela precisa verificar então, né? É. Pergunta da Aline em Aracati, professor Paulo Bacelar. Minha irmã recebe benefício pelo BPC porque ela é portadora de síndrome de Down, mas depois que minha mãe atualizou o cadastro da família no CRAS, ela falou que ela e meu pai têm aposentadoria pelo INSS, então cortaram o benefício da minha irmã. Lembrando que na atualização ela disse que moram na mesma residência os 3. Não pode ter um BPC com 2 aposentados na mesma residência, professor Paulo Bacelar? Outra questão aqui, seria o caso de procurar um advogado ou ela não tem mais esse direito? Pode reverter isso? Olha, Marcos, pode ter um BPC com 2 aposentadorias na mesma casa, mas tem uns critérios. Essa aposentadoria tem que ser de pessoa que tenha mais do que 65 anos de idade, tanto o homem como a mulher, e o valor da aposentadoria tem que ser de um salário mínimo. Então, se os dois tiverem 65 anos de idade e as 2 aposentadorias forem maior do que o salário mínimo, ou for igual a um salário mínimo, ela não tem problema, poderia receber o BPC. Porém, caso um dos dois não tenha 65 anos de idade ou o valor da aposentadoria seja maior do que um salário mínimo, ela pode flexibilizar essa renda através da justiça. O Poder Judiciário pode flexibilizar a renda, verificando a necessidade daquela pessoa ter o direito, caso essas 2 aposentadorias não sejam suficientes para manter aquela família. Então,
Então, se ela é uma pessoa com deficiência, tiver muitos gastos e aquelas aposentadorias não tiverem condições de suprir esses gastos e as demais despesas da família, o juiz pode flexibilizar essa renda e pode conceder um benefício na via judicial, e aí nesse caso ela precisa procurar um advogado. Participe pelo nosso WhatsApp, o 99273-4353, operadora 085, você perguntando pra gente aqui no especial Caminhos da Aposentadoria. O Evilânio, em Várzea Alegre, professor Paulo Bacelar. Fiz uma perícia médica e ficou marcada a perícia com assistente social. Só que a perícia foi cancelada, porque disseram que eu não compareci à perícia, mas eu fiz a perícia, eu fui e compareci. O que eu devo fazer? A pergunta do Evilânio. Olha, você precisa comprovar que compareceu à perícia e entrar com ação judicial contra o INSS dessa decisão. Edson, em Tatuapé, que fica em São Paulo, professor Paulo Bacelar. Trabalhei alguns anos de carteira e hoje eu trabalho sem carteira assinada. Estou preocupado, pois não sei como e onde continuar contribuindo. Eu queria saber como faço. Eu tenho 39 anos de idade. Olha, pelo site do meu INSS você consegue tirar a guia de Previdência Social, a GPS. Você pode também entrar pelo SAL Web, do sistema da Receita Federal, sal.receita.fazenda.gov.br, SAL, S-A-L. Lá vai aparecer para você clicar em contribuinte individual ou facultativo, e você vai incluir o seu NIT ou PIS e vai entrar no sistema e colocar o salário que você deseja contribuir e o código de pagamento. Então você deve fazer com o site, você pode tirar a GPS e ficar pagando por mês. Tem outra solução, que é comprar aquele carnezinho ainda laranja que vende nas livrarias, e você pode também continuar contribuindo com aquele carnê. Você preenche o número do identificador, que é o NIT ou PIS, e o código de pagamento. Para isso você precisa saber o código, né? Se é contribuinte individual, se é facultativo, saber o valor que você quer contribuir, para poder fazer essa contribuição mês a mês e você voltar a ser segurado e no futuro ter direito aos benefícios previdenciários. Meire Freitas, em Ibaretama, professor Paulo Bacelar. O INSS me fez uma exigência pedindo uma declaração do ano de contribuição. Então, eu enviei essa declaração. E vocês acham que com essa exigência eu vou ter uma boa notícia? Pois já está com mais de 2 anos que eu venho lutando para que dê certo. Eu vou completar 58 anos de idade já. Olha, se ele fez exigência, porque o servidor já está analisando o benefício e ele pode conceder esse benefício após o cumprimento da exigência. De Pacoti vem a pergunta agora do Fábio. Meu tio completou 65 anos de idade. Dá para solicitar o BPC pelo aplicativo do INSS ou só indo presencialmente? Quais documentos devo ter em mãos? Olha, o BPC você precisa ter identidade CPF de todos os membros do grupo familiar. Aquelas pessoas que estão cadastradas no CAD único. Você precisa atualizar o CAD único com todas as pessoas que moram na sua casa e não ter esse cadastro por mais de 2 anos desatualizado. Se tiver mais de 2 anos, você vai para o CRAS, atualiza o seu cadastro único. Você pode fazer essa solicitação através do Meu INSS ou do aplicativo e juntar, pelo Meu INSS, através do computador, você pode juntar a documentação, que é a identidade, CPF, comprovante de endereço, de todos os membros do grupo familiar. Evadir de Souza, de Morada Nova. Descobri que eu tenho hérnia de disco na lombar. Eu quero saber se eu tenho direito a algum benefício. Sou agricultor e moro em área de assentamento federal. Olha, você pode pedir o auxílio doença, mas precisa ter uma autodeclaração rural, que antes essa declaração era dada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Se você tiver acesso, você pode baixar pela internet a autodeclaração e você mesmo declara a sua atividade rural, colocando o nome do sítio, do assentamento que você trabalha, qual o período que você trabalhou, desde quando você trabalha lá, e o que é que você planta, o que é que você colhe nessa plantação, e você pode dar entrada pelo meu INSS também com o auxílio doença, ou pelo telefone 135, e você vai poder pedir o auxílio doença como trabalhador rural. De Massapê, professor Paulo Bacelar, vem a pergunta do Josué. Eu posso averbar tempo do INSS para a aposentadoria pelo Estado? Com certeza. Isso chama-se
certidão de tempo de contribuição, CTC. Você pode entrar no meu INSS e solicitar, como se fosse um benefício, a certidão de tempo de contribuição. Nesse pedido você deve indicar qual é o CNPJ e o endereço e o nome do local onde você vai averbar esse tempo e qual o período que você quer que averbe. Então, você tem que primeiro olhar também o seu CNIS, saber quanto tempo você contribuiu para o regime geral de previdência, pegar o tempo que não for concomitante ao regime próprio e pedir essa certidão, e o INSS irá emitir essa certidão e você leva no seu órgão para poder averbar e você se aposentar pelo órgão de origem. Final de mais uma edição do Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Muito obrigado pela sua participação, você que enviou mensagem aqui no nosso WhatsApp, o 992734353. Professor Paulo Bacelar, muito obrigado, professor. Olha aí, Marcos, o tempo passou rápido hoje, hein? Rapidão, então, obrigado a todos mais uma vez. Espero ter aí esclarecido algumas situações. Claro que o tempo é pouco, não dá para você explicar detalhadamente algumas situações, mas se vocês tiverem outra oportunidade, vocês podem fazer novas perguntas que a gente também estará aqui à disposição para responder a todos e deixar o mais claro possível para que todos tenham seus direitos garantidos pela Previdência Social. Grande abraço a todos, bom final de semana e sábado que vem às 7 da manhã estaremos novamente com o Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Grande abraço a todos, tchau pessoal.